dos pontos mais discutidos da reforma política é o financiamento público das campanhas eleitorais. Muitos defendem um fim da contribuição das empresas privadas para as campanhas, com o argumento de que o financiamento público exclusivo seria mais democrático. É o que a gente vai saber agora do deputado José Ayrton, do PT do Ceará, que participa do Palavra Aberta. O programa é exibido pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Deputado, é isso mesmo? O senhor acha que o financiamento público é uma forma mais democrática de campanha eleitoral? Olha, eu creio que nós precisamos fazer a reforma política, porque esse é um tema hoje imprescindível e urgente, porque a reforma das reformas, porque a partir dela se tem toda a distorção da representatividade política dos parlamentares e das campanhas eleitorais como um todo. E por isso eu defendo que o cerne da reforma passa pelo financiamento das campanhas. E há essa discussão. Hoje nós temos, né, um financiamento misto, em que parte das campanhas elas são bancadas com dinheiro público, do fundo partidário e também das doações dos parlamentares, porque, por exemplo, cada deputado do PT é obrigado e é descontado automaticamente 20% do seu salário. E, portanto, além da contribuição do fundo partidário, cada parlamentar contribui obrigatoriamente para o partido. Então, você tem essa fonte de financiamento. E tem o financiamento privado, que envolve empresas e pessoas físicas, né? Então, da forma que está hoje, não pode continuar, porque nós temos uma distorção muito grande com o financiamento das campanhas feito pelas empresas e também das pessoas físicas, que têm um poder econômico muito grande e cria uma desigualdade imensa na distribuição desse recurso na campanha eleitoral. E, portanto, acho que essa é uma das questões fundamentais, como é também o financiamento público. Nós precisamos democratizar dentro do partido essa distribuição, porque mesmo dentro dos partidos, você vê que cada partido meu particular não recebe pouco recurso, mas ele não democratiza isso para os parlamentares. Nem todo mundo recebe do Nem mesmo todo jeito. mundo recebe. Por exemplo, eu recebi nessa campanha agora R$95 mil. Essa foi a contribuição que o PT me deu para a minha campanha, né? Um valor ínfimo, enquanto outros parlamentares também do partido tiveram outras doações de forma muito desproporcional. Então, nós temos que regulamentar tanto a questão do financiamento público dentro dos partidos, né? Porque da forma que está hoje não é democrático, não é correto, não é justo, né? Não é proporcional, mesmo dentro dos partidos. Porque Qual seria uma forma melhor, por exemplo, esse dinheiro arrecadado pelo partido, qual seria a forma mais democrática, mais igualitária de se dividir esses recursos? Olha, eu creio que a melhor forma é criar alguns critérios transparentes que obedeçam a alguns requisitos. Por exemplo, os candidatos que já são parlamentares, que contribuem mais para o partido, né, e são candidatos, por exemplo, à reeleição, e é prioridade do partido a reeleição desses candidatos, e no caso do PT nós só teremos mais 3 reeleições, porque o PT só permite 3 mandatos consecutivos. Portanto, é uma forma também de limitar a quantidade de mandatos. Então, acho que esse seria um critério. Por exemplo, quem já é parlamentar teria um percentual a mais, né? Quem não fosse parlamentar deveria ter um critério mais igualitário, né? Um critério igualitário, essa distribuição do partido, que hoje, infelizmente, não é, como eu falei aqui, há muita distorção nessa distribuição interna dentro do partido. E o financiamento privado, né, que envolve as empresas e as pessoas físicas, que está limitado hoje a 10% das pessoas físicas, o valor da renda que é declarado no ano anterior, e das pessoas
privadas, 3% da renda bruta da empresa, né, do ano anterior. Então, eu defendo, né, que nós podemos ter o que nós temos hoje, esse sistema mesclado, público e privado, mas limitado a um teto, porque da forma que está hoje, uma empresa doar para um candidato só 3%, né, é muita distorção. Né? Você tem algumas empresas que doam milhões para um candidato só. Então, isso cria uma distorção imensa. Você tem que limitar um teto para cada candidato, igual para todos os candidatos. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser regulamentada, tanto no âmbito das empresas, sobretudo das empresas. Eu, particularmente, sou contra o financiamento das empresas. Acho que deveríamos acabar o financiamento das empresas privadas e ficar só com das pessoas físicas. E, mesmo assim, estabelecer um teto para cada candidato, né, que fosse igual, né, para todos os candidatos, de forma que a pessoa física fosse doar sabendo daquele valor. Não como é hoje, que é um valor, um percentual em que a empresa pode doar só para um valor que ela queira dar dentro daquele teto que ela tem. Então, você tem várias empresas que fazem essa distorção como pessoas físicas. Eu tenho pessoas físicas que doaram absurdo para um candidato só. Então, acho que essa é uma forma que nós temos que encontrar urgente, porque, caso contrário, só vai ser eleito quem tiver muito dinheiro hoje. A representação fica completamente deslegitimada, porque a maioria dos candidatos não tem compromisso com a população. Eles são eleitos baseados nesses compromissos das empresas, do poder econômico, dos grupos econômicos que se juntam para financiar candidatos, e eles não têm compromisso com a população. E, particularmente, a questão da compra do voto, porque esses candidatos que não têm um serviço prestado nenhum na comunidade, que nunca fizeram nenhuma reunião no município, nenhuma comunidade, que não fizeram nada, que não têm compromisso nenhum e que são eleitos nessas bases, candidatos que tiraram uma votação imensa numa cidade sem nunca ter pisado lá, sem ter botado um prego no abate de sabão lá. Claro que ele comprou os votos. Isso é muito claro. Aliás, eu estou apresentando um projeto nesse sentido, colocando que uma das formas de cassação de mandato seja também o candidato que foi votado no município sem nunca ter pisado lá, sem nunca ter feito uma reunião, sem ter um serviço prestado. Se ele foi votado lá, ele comprou os votos. Ele não foi votado lá pelo que ele representa, pelas ideias dele, pelos projetos, pelo trabalho que ele fez. Então, não é correto ele ter aqueles votos que ele não trabalhou para conquistar junto ao eleitorado. Ele comprou os cabos eleitorais para ter aquela votação. Então, isso é uma distorção imensa que nós temos que proibir, porque senão a representação política hoje fica altamente comprometida, como é hoje. O povo não se sente representado por esse parlamento e, infelizmente, acho que essa é a opinião, essa eleição agora. E esse parlamento que nós temos hoje é muito mais conservador, muito pior do que o que nós temos atualmente. E, portanto, essa reforma política e a questão do financiamento das campanhas é algo, né, decisivo para a democracia brasileira, sob pena de a gente corroer essa democracia. Certo, bem rapidinho para a gente terminar. Agora, se não tiver mais financiamento de empresa, as campanhas vão ter que ser mais baratas, né? O senhor acha que os candidatos vão se adequar a essas novas campanhas? Sim, com menos dinheiro? Mas é evidente que você tem que... Aliás, não é só isso, porque tem o Caixa 2. É evidente que a gente sabe que os candidatos que não têm compromisso, que não têm trabalho, eles se elegem comprando os votos. E pouco importa se isso vai estar regulamentado dessa forma que nós estamos colocando aqui, pelos partidos, democratizando e criando critérios justos de distribuição, como também as pessoas individuais, que é o que eu defendo, dentro de um teto comum para todos os candidatos. Mesmo assim, tem que ter outros mecanismos de controle social, de acompanhamento e, sobretudo, de transparência desse processo eleitoral, para que a gente possa ter, dentro das eleições,
um controle dos gastos públicos sob pena do Caixa 2 imperar, que é o que hoje estabelece. Nós temos hoje, todos os estados, no Ceará não é diferente, né, candidatos que são candidatos pelo abuso do poder econômico que eles têm, pela força do poder econômico, comprando o voto descaradamente. Né? Todo mundo sabe quem são os candidatos que são eleitos com esses instrumentos da compra do mandato. Infelizmente, acaba não tendo uma legislação, né, que cria esse mecanismo de controle e o Ministério Público acaba sendo muito inoperante e a sociedade omissa diante dessa, que eu diria, dessa prostituição política que nós temos hoje na representação parlamentar. Então, acho que é fundamental a reforma política, a regulamentação do financiamento das campanhas eleitorais e, sobretudo, mecanismos de controle social para que nós possamos garantir que os eleitos sejam pessoas com representatividade, com legitimidade e com compromisso com a sociedade. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, Cláudio. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores. A gente conversou hoje sobre o financiamento das campanhas eleitorais. Obrigado a você, telespectador da TV Câmara, e a você, ouvinte da Rádio Câmara, pela sua companhia. Até o próximo programa.